Olá, pessoas queridas que nos acompanham aqui no Trocas Preciosas. Eu sou Adriana Oliveira, uma das co-idealizadoras deste podcast, juntamente com a Priscila Almeida. O episódio de hoje é Movimentos Preciosos, Fundação Poder Jovem. Mas antes da apresentação da nossa próxima troca preciosa, vou deixar um recadinho aqui. Gostaria de pedir para vocês irem lá no Spotify e fazer uma avaliação do nosso podcast. E claro, se possível, fazer a escolha das 5 estrelas. Com isso, você nos ajuda a elevar melhor o podcast na plataforma. Assim, ele chega para mais pessoas. E não deixe de fazer a sua subscrição. Vamos à nossa convidada, doutora Glória Brunetti. Doutora Glória possui um coração imenso, generoso e compassivo. É alegre e determinada. Atua como médica infectologista e paliativista no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, fundadora da Fundação Poder Jovem, que falaremos hoje aqui neste episódio, e também do VER, Voluntariado Emílio Ribas. Especialista em dor pela Faculdade de Medicina da USP, mestre em neurociências pela Coordenação de Controle de Doenças da Secretaria do Estado de São Paulo. Além disso, é palestrante em temas de saúde e motivacional com apresentação dinâmica e empática. Tem ampla experiência em gestão de equipes com realização de diversos projetos na área de comunicação e da saúde. Seu trabalho objetiva mobilizar o melhor de cada pessoa para a realização dos seus propósitos, que contemple e gerem benefícios genuínos às comunidades. Preparados para uma conversa profunda e emocionante? Bem-vindos a mais um episódio do Trocas Preciosas, número 30, Movimentos Preciosos. Fundação Poder Jovem, com esta convidada incrível. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Trocas Preciosas. Hoje, quem está comigo, Adri, e com a Pri, é uma pessoa que inspira, doutora Glória Brunetti, idealizadora da Fundação Poder Jovem. Bem-vinda, doutora Glória. Doutora Glória, antes de começarmos a falar sobre a Fundação Poder Jovem, gostaríamos que você dividisse conosco como você está chegando para essa conversa, para esse podcast, e uma breve apresentação sua, tendo como pano de fundo Eu Sonho com o Mundo. Excelente. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Pri, pela oportunidade de estar aqui. Vocês estão muito queridas. Eu sigo vocês nos podcasts, eu adoro o podcast de vocês e para mim é uma honra estar aqui dividindo um pouco da minha experiência de vida, né? E a gente fala assim que é replicável, mas é que está dentro de todo mundo, não é replicável, é brotável. Você tem que fazer brotar só, porque vai ser a tua vida, a tua experiência que vão fazer coisas muito boas pelos outros, né? E ao mesmo tempo boa para você. Isso é muito importante. Então, esse mundo que a gente sonha, eu acho que a gente tem que se alimentar muito da utopia, né? Eu acho que nesse mundo difícil que a gente está vivendo, de muitas guerras, de muitas maldades, muitas coisas pequenas, muito egoísmo, né? Eu acho que eu sonho com um mundo reverso. É um mundo que as pessoas entendam que elas estão de passagem, elas vão ficar aqui um tempinho, e nesse tempinho ela tem que ser o melhor possível, ela tem que servir o melhor possível para ela ser feliz. O egoísmo das pessoas tem que ser só assim, eu quero ser feliz. E aí você vai entender que a sua felicidade, o seu bem-estar, está ligado ao bem-estar do outro. E aí você se mobiliza na sua rua, no seu prédio, no seu escritório, onde você for, e vai vendo esse tipo de coisa. No meu caso em particular, eu comecei a fazer medicina, eu comecei a ser médica, eu sou antes do SUS, eu me formei em 84, estou fazendo 40 anos de formada, e comecei junto com o HIV/AIDS, né? O HIV/AIDS começou no mundo em 82. Eu escolhi ser infectologista, eu sou do Hospital Emílio Ribas aqui em São Paulo, me especializei, continuei trabalhando lá.
E aí, a partir daí, eu comecei a ver nas enfermarias, quando eu passava visita, principalmente em final de semana, o que me incomodava demais era a solidão e o preconceito que os pacientes sofriam. Já era uma doença para nós naquela época totalmente desconhecida, a gente estava começando a descobrir o vírus. 86 começou a ter as primeiras medicações, não era uma doença como é hoje, crônica. Você precisa tratar e vai ter uma vida bacana. Era quase uma sentença de morte, né? A pessoa sabia e não tinha o que fazer, porque a gente a nossa querida Nani, que é a nossa madrinha aqui, ela fala, eu vi as pessoas sendo tratadas apenas com dipirona, porque não tinha, né, o que fazer. E aí isso me irritava, como é que eu vou falar assim, a ausência de mobilização. E muitas vezes não era nem só da sociedade, era da família. Eu via mães que não iam visitar os filhos por medo. Já tinham problemas anteriores ligados a drogas, ou às vezes ligados a diversidade de gênero. Então, eu já vinha com uma carga de problema que desaguava naquela toxicidade de uma doença completamente desconhecida. Hoje eu posso falar que todos nós sabemos o que é viver com uma doença totalmente desconhecida, é uma experiência que todos nós passamos, né, na pandemia de Covid-19. Você imagina isso lentificado, porque não havia essa rapidez de evolução como tinha a Covid, e com um sofrimento imenso. E aí eu entendi o seguinte, eu precisava trazer a sociedade para dentro do hospital. E como você faz isso? De um modo seguro, de um modo respeitoso, de um modo altruísta, que o outro tenha essa visão. Capacitando as pessoas. Então, eu sonho, e sonhava, e quero, um mundo capacitado para fazer coisas bacanas e boas por todos, e não perdendo o foco de si próprio. Então, eu acho que essa foi a principal coisa que eu imaginei. Muitas barreiras, os primeiros 3 anos eu fiz o projeto e ele ficou literalmente engavetado, porque achavam que eu era maluca. Como é que uma médica quer trazer pessoas da sociedade para participar dentro de um hospital de infecciosa? Quando é o contrário, essas pessoas aprenderam biossegurança, elas saem totalmente informadas, que é, para mim, é o âmago do preconceito, é você combater com informação e capacitação. As pessoas mais preconceituosas são poucas que são ruins, elas são mal informadas, elas têm uma informação superficial, leviana. Então, quando você tem uma informação segura, boa, e que te inspira coisas boas, você faz coisas boas. O preconceito vai para o espaço, entendeu? Então, era isso que me motivou a montar tudo que eu montei. Então, que começou mais ou menos 99 para 2000, e eu consegui estruturar bem em 2003. Eu comecei o primeiro curso para voluntários. É um curso que a gente faz lá no Voluntariado do Ribas, e agora começamos na fundação, já estamos indo para a segunda turma, em que tem um curso, uma formação prática e tem uma formatura dentro do Teatro do Colégio Santa Cruz, aqui em São Paulo. É super bacana, é a única formatura no planeta Terra que os veteranos comparecem em massa. Ninguém aqui voltou para a formatura da sua faculdade, que eu sei. Eu nunca voltei para a da minha, ninguém volta. Formatura é só para os calouros, né? Para quem está começando. Para mim, não. Para mim, eu quero que todos vão, porque é um modo da gente agradecer quem dedicou o seu trabalho voluntário no ano anterior. Então, foi uma coisa que acabou dando muito certo, a gente foi acertando muitas coisas, e a gente lá já está também quase com 20 turmas formadas, e são pessoas que não... E uma outra coisa importante, quando você começa com... Eu posso ir emendando? Tudo bem que eu vou contando uma historinha com a outra, assim? A Claro. gente sempre acha, viu, Dri e Priscila, que a gente precisa de muito dinheiro, muita verba para começar a... Não, não precisa de nada, gente. Nada. Um sonho não precisa de dinheiro. Ele precisa existir, precisa da tua vontade de realizar e você colocar ele para rodar. O comecinho é fácil, né? Aquela novidade e tal. Aí você precisa se estruturar para que você possa receber verba. Ninguém vive sem dinheiro, ninguém nutre nada se não tiver alimento, se não tiver o transporte, se não tiver como comprar o material. Isso tudo você vai acontecendo. Mas o início, o start, ele pode ser absolutamente sem dinheiro. Você tem que ter a vontade, saber onde você quer chegar, o que você quer, e as pessoas agregam, o universo vai chegando. Nossa, que legal essa ideia, acho que eu vou ajudar aqui. Então, muita gente bacana me ajudou muito no começo, quando eu vendia o sonho. Era uma vendedora, não de ilusão, eu não vendia ilusão, eu vendia sonho. Era muito real o que eu vendia, só que não existia. Mas eu contava com tal energia que todo mundo acreditava que existia e que ia existir. Então, eu tenho um voluntário que está comigo há 16 anos, 17 anos, entendeu? Virou diretor da própria ONG e tal. Então, esse mesmo modelo eu transpus para a Fundação Poder Jovem, eu e uma pedagoga do hospital começamos,
pela necessidade de acolher os jovens adolescentes que vivem ou convivem com HIV/AIDS. Então, acho que o start foi isso. A gente viu que esse grupo era um grupo muito importante e que esse grupo merecia um olhar diferenciado. Começamos como uma associação. Em 2014, teve a oportunidade de estruturar uma fundação que é completamente diferente de uma associação. Então, juridicamente é mais complicado, mas também te dá mais credibilidade, mais facilidade. Você presta as contas para a promotoria do Estado, para o Tribunal de Contas, mas fazendo tudo bacana, legal, tudo estruturado, abre muita porta. Então, a gente está muito feliz de poder ajudar de um modo também diferenciado, organizado, de um outro modo. Desculpa se eu falei muito. Não, imagina, eu fico assim ouvindo, eu sinto até o coração assim abrindo toda vez que eu te ouço. E pegando o gancho, lá no site da Fundação Poder Jovem, tem uma aba que está escrito Quem Somos, e tem uma parte que vale muito a pena ler, que é as crises nos desacomodam e nos estimulam a procurar soluções. E assim foi quando, em 1999, em meio à grave crise causada pela epidemia de HIV/AIDS, a médica infectologista Glória percebeu a necessidade de se ter um acolhimento hospitalar mais humano e focado na necessidade do paciente, onde a sociedade civil pudesse participar e ajudar no combate ao preconceito despertado por essa doença. Resolve, então, estruturar um serviço de captação de voluntários voltados para projetos humanitários diversos, dentro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Anos de negociação, pesquisa e convencimento para que em 2003 fosse dada autorização pelo hospital para que isso pudesse acontecer. E assim nasceu o VER, Voluntariado Emílio Ribas, de onde brotaria o projeto Poder Jovem. Em várias conversas, doutora, a gente tem observado que a nossa capacidade de presença e observar os contextos e cenários nos impulsam naturalmente a cultivar a compaixão. Como que eu posso aliviar o sofrimento das pessoas através do conhecimento que eu tenho e a minha abertura em convidar outras pessoas para fazer parte de uma causa, que é o que você acabou de contar para a gente, né? E a gente queria que você contasse para nós como que surgiu a Fundação Poder Jovem e quais foram os principais desafios e dificuldades que vocês encontraram, assim, até mesmo para convidar as pessoas, estruturar a ideia a partir desse sonho. Olha, Priscila, uma coisa muito importante na vida é um sentimento de indignação. Quem tem que cultivar, tá? Então, indignação é uma coisa muito boa, muito forte, muito motivadora para que você transforme. Quando você está na bonança, né, no ISO, você se acomoda, é humano, isso não tem nada de desumano, né? Quando você se indigna, pode ser até um problema no seu condomínio. Fala, não está certo isso daqui, olha. As pessoas que estão fazendo a parte de serviço aqui não tem nenhum lugar para comer direito. É uma indignação. Vamos conversar com a síndica, ver se ela pode montar uma mesinha. São coisas. A gente nunca pode achar que o melhor que nós podemos fazer está longe da gente. O melhor que a gente pode fazer está perto da gente, está perto de quem está me ouvindo agora, está perto de vocês que estão aqui conversando comigo. O melhor que você pode fazer na vida está aí perto. Às vezes é para uma pessoa que é muito próxima, que você ama muito, um parente, um pai, uma mãe, um filho, um marido, um companheiro, uma esposa, não seja quem for. Às vezes é um pouquinho mais distante, às vezes é na escola, às vezes é no trabalho, às vezes é uma coisa, mas está ali, na sua observação. E aí você não pode ter medo de uma coisa muito importante, da qual eu fui construída, são os erros. Eu sou uma somatória de erros. E esses erros é que me fizeram bacana. Porque quando a gente só acerta, só acerta, só acerta, só vem as glórias, a gente nem para entender o que está acontecendo com a gente. Entendeu? O erro, ele te faz falar, peraí, eu gosto de erro novo, tá? Erro não dá para repetir. Errou, corrige. Errou, corrige, tá? E vamos errar. Só ousa e faz e acontece é onde vai dar o erro. Se você não usar, não fizer e não acontecer, o erro não vai acontecer também. Mas só que você também não fez. Então você tem que, com a sua sensibilidade, com o seu olhar, com a sua observação, com a sua indignação, ir fazendo e corrigindo.
olha, aqui deu certo, aqui eu fui muito longe, volta um pouquinho, aqui faltou eu ter um pouquinho mais de humildade, vamos chamar fulano para me ajudar. É um autoconhecimento, por isso que as pessoas que têm um pouco mais de vivência, ou então já passaram por mais problemas, vocês podem notar isso, que as pessoas mais maduras, jovens, elas já passaram por muitos sofrimentos, já passaram por muitas barreiras. Você fala, nossa, essa menina nem parece que tem 20 anos, olha que maturidade. Ela venceu muitas coisas para chegar ali, ela trouxe muito da vida dela para chegar naquele grau de experiência, né? Então, partindo disso, a Fundação Poder Jovem foi um momento em 2007, 6 para 7, em que em um semestre nós perdemos 9 adolescentes morreram, 9 adolescentes no hospital. E isso a gente, quando conhecia um pouco mais, quando conversava um pouco mais, a gente percebeu que era porque não havia uma aderência ao tratamento. E aí você tem que entender um pouquinho o que é adolescência, né? Porque todo mundo está aqui, está me ouvindo, já passou pela adolescência, ou então está acabando a adolescência, né? Está ouvindo, está sentindo. E é uma época maravilhosa, mas é uma época de escolhas. Você tem que escolher o rumo da sua carreira, você tem que escolher onde você vai morar, você tem que escolher com quem você vai namorar, você tem que escolher o que você quer da sua vida. É tudo muito junto, né? O meu filho uma vez brincou, falou, mãe, a gente faz 18 anos, tem que fazer tudo. É exército, é o vestibular, é isso. Que difícil fazer 18 anos. Eu nunca esqueci. A gente estava indo buscar a carteira de motorista. Era carteira de motorista, exército, faculdade, vestibular, tudo junto acontecendo, né? Isso numa pessoa que tem oportunidades. E quando a pessoa não tem as oportunidades? É uma obrigação nossa como sociedade abrir para essas pessoas ter as oportunidades, fazer suas escolhas. E esses meninos, e essas meninas que estavam lá no hospital, eles não aderiram adequadamente ao tratamento, por N motivos. E esses N motivos é que me incomodava. Onde que é que a gente podia melhorar o atendimento, humanizar, acolher, ver o que está acontecendo para fazer essas pessoas digerirem a medicação? É uma doença crônica. Eu não sei se vocês sabem, mas também os diabéticos jovens também têm muito problema até de levar a óbito porque não adere ao tratamento da diabetes, acaba tendo problema renal, entra na fila do transplante e às vezes não dá tempo e falece, jovem. Então, o que acontece? É normal na adolescência o desafio do limite, né? O adolescente desafia o limite. Nós fomos adolescentes, não adianta dizer que a gente andava de carro, às vezes falava, gente, por que não pode a 120? Como assim? Eu estou totalmente no controle, né? No caso, eu não gostava de beber, mas tinha gente que falava, eu posso beber um pouquinho que não acontece nada. Acontece. Claro que acontece, porque você perde o seu sentido, você perde a sua cognição. Não é por maldade, ruindade. Nós somos uma máquina perfeita. Eu digo sempre assim, quem fez o nosso corpo estava inspirado. O Deus ou a deusa que cada um acredita, ele construiu com a big inspiração, porque a gente tem um sistema bárbaro de controle de alarme, a dor é um alarme precioso, a gente tem defesas dos micro-organismos, a gente tem sensibilidade. Qual é o computador que faz isso? Vocês conhecem algum computador que faz isso? Que tem carinho? Que sempre... Não tem, a gente tenta imitar com uma máquina que ajuda pra caramba em muitas coisas, mas assim, a máquina mais perfeita da humanidade é cada corpo humano. E esses corpos humanos estavam falecendo por falta de tratamento. Então, a gente entrou no sentido de vamos acolher, e aí a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, uma ferramenta muito legal, que chama-se arte. A arte, ela dá toda uma significância para a vida. Diz que a arte imita a vida, eu acho que a vida imita a arte. Eu acho que é um caminho assim muito potente quando a gente quer entender alguma coisa. Você entende pela literatura, por um cinema, por um quadro, por uma música, trouxemos o teatro. Então, o teatro foi a grande porta de abertura da Fundação Poder Jovem. Não tinha espaço, não tinha nada. Ele era um projeto do Ver. Nós conseguimos autorização do diretor do hospital para poder usar o anfiteatro no sábado, para poder o jovem fazer aulas de teatro. Conseguimos professores, todos voluntários. Entendeu que se eu fosse falar assim, ó, você não vai conseguir o hospital, porque não vão te dar. Você não vai conseguir o diretor, porque não vão te dar. Não, vou conseguir, vai dar. Você está achando que foi fácil assim? Não foi fácil assim. É carta, é ofício, explica, você vai ser responsável se sumir alguma coisa. Toda aquela novela, que tudo para mim hoje, ó, eu só lembro que deu certo, que as pessoas foram para lá. Então, eu estou só reforçando isso, porque nada é fácil. Tudo que é bacana é difícil. A nossa geração e a gente nascer, cada um de nós, a gente deu trabalho pelo menos para um casal. Entendeu? Pelo menos para um casal. Tem uma mulher
que nos recebeu no seu útero, que modificou todo o corpo dela. Ela teve que parar de fazer um monte de coisa, ela teve que dormir a noite depois muito ruim. Então, as coisas melhores da vida, no caso, somos cada um de nós, cada um desses seres humanos, teve alguém que se dedicou e foi muito difícil. Então, hoje eu lembro das coisas boas. Eles fazendo teatro, depois eles passaram a fazer o roteiro do teatro. Tem uma peça linda que eles escreveram que chamava O que a Morte Espera de Mim. Então, veja que difícil você conviver com jovens, 15, 14, 18, 19, cujo foco de atenção principal é a perda. Então, eu não sei, com 20 anos, 19, quantos de nós já perdeu 5, 6, 8, 10 amigos, numa situação de não guerra, como a gente vive aqui. Então, são perdas, né? Sem contar a perda da saúde, que ele já está lutando contra isso muitas vezes desde que nasceu. É uma transmissão vertical, ele trouxe isso da mãe. E muitas vezes são as pessoas mais difíceis de trabalhar psicologicamente, né? Porque ele está entendendo uma coisa que ele não participou da execução, vamos dizer assim, entendeu? E ele está pagando com a própria pele. Então, da pessoa que é mais importante na vida dele, que é quem lhe deu a vida, foi a mãe. Agora vamos ver a mãe. A mãe, o que acontece quando a gente, sem querer, faz qualquer coisa e machuca o filho? Qualquer coisa. Bateu a porta na mão, ele fala, ai, filhinho, pelo amor de Deus, desculpa, a mãe não queria fazer isso. Agora, pensa você passar um vírus para o seu filho, que vai saber que ele, naquela época, ainda tinha muita coisa que não tinha nem como tratar, mas hoje ele vai tratar. Então, assim, a vida toda, hoje, graças a Deus e à ciência e aos projetos de política pública, a transmissão vertical está caindo muito, muito, muito. Nós temos que zerar. Há modos de você zerar, entendeu? Mas foi a partir desses jovens que faleceram que a gente começou com a arte. A partir daí veio o professor de violão, professor de dança, tudo feito no hall, do auditório, a gente não tinha espaço, tá? Aí fizemos uma associação para ajudar a trazer mais cestas básicas, para trazer mais material, ter um CNPJ próprio. Em 2014, uma pessoa muito legal, chama Jorge Scott, ele falou assim, ele era voluntário do V, falou, doutora, eu acho que vocês precisam de um espaço. Vamos conversar com uma pessoa muito bacana para ver se ela ajuda vocês a ter esse espaço? Aí eu falei, vamos. Quem é? Ele falou, trabalha com minha irmã tal, era o promotor das fundações, doutor Ayrton Grazioli. E aí conversamos, eu falando que precisava de um galpão, qualquer coisa servia na linha do metrô, para esse menino poder ter uma liberdade de trazer o coleguinha da escola para ver a peça de teatro dele. Não levar num hospital para ver a peça de teatro. Ué, o que você está fazendo nesse hospital? Ele não é obrigado a revelar diagnóstico para quem ele não quer revelar. Então, a gente criava barreiras. Um modo de socializar era ter um espaço fora do hospital. E aí houve uma oportunidade de a gente montar a fundação. Foi um desafio muito importante, porque é uma responsabilidade muito grande, jurídica, social. Isso há 10 anos atrás. E a gente montou a fundação. Na época, a gente tinha um suporte maior, que a gente tinha uma casa emprestada. Então, a gente tinha esse escritório, que é onde eu estou falando aqui com vocês, que é aqui no centro de São Paulo, que é bacana, a gente reformou, tudo bonitinho, mas é um escritório pequeno, dá para fazer algumas oficinas, a gente faz aqui clube de leitura e tal, mas a gente precisa de um espaço maior, né? Então, a gente também está batalhando por isso. E aí, é o que eu digo para você, você começa com o seu sonho, as coisas, sabe o que fala? O universo conspira a favor. Isso é para explicar o seguinte: as pessoas vão agregar. Coisa boa, tem sempre alguém para te ajudar. As coisas ruins, claro, que faz é que a gente estava comentando, né? Você tem uma notícia ruim, fica horas na internet dando a notícia ruim. Não importa se é a queda de um avião, não importa. Agora, uma pessoa ajudou a outra em extrema necessidade, ela tirou uma coisa que era importante para ela para dar para outra. Gente, quase não dá manchete. Vai dar um tiquinho assim. Por quê? Porque essa coisa ruim retroalimenta as pessoas. É como se ela falasse, ainda bem que eu não sou eu, ainda bem que eu não estava no avião, ainda bem que não fui eu que fui. Quer dizer, é uma pequenez humana nossa que a gente não pode condenar, mas que a gente pode lutar contra ela. Então, você fazer uma coisa bacana, você pode ter certeza que agrega gente de todos os jeitos e maneiras, desde que você tenha comprometimento, organização, saiba aonde você quer chegar, transparência, honestidade. É o básico, né? Isso é o básico. Nós estamos num podcast que tem tudo isso que eu falei agora, por isso que eu estou aqui. Entendeu? Vocês têm isso tudo, vocês levam isso tudo para as pessoas que ouvem vocês. E é aí que você começa o teu sonho, em qualquer área. Não precisa ser saúde, não, pode ser qualquer área. Acho que tem essa capacidade de agregar humana. Entendeu? As pessoas sentem falta de coisas bacanas na vida delas. Eu acho que esse é o maior antídoto quanto à depressão, é o outro. O seu problema fica assim, ó,
grande, 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 ele fica assim, porque você vai ver pelo outro, para o outro. E isso aí regula o tamanho deste problema que você está tendo na sua vida, né? Nossa, eu estou aqui sem palavras, né, com a sua fala, e eu acho assim, eu concordo que quando existe um projeto genuíno, o universo realmente conspira para que ele nasça e com certeza tenha uma vida muito longa, porque só esse pouquinho que você já está dando para nós é muito grande. É um pouquinho que é muito grande. Ele reverbera para muitos lugares. E eu tenho certeza que ele vai reverberar para mais lugares quando ele for no ar. E te ouvindo, eu lembrei de uma fala do Ramdans, que ele disse que a próxima mensagem de que você precisa está sempre onde você está. E é exatamente isso, né? A mensagem que você trouxe aqui, ela todo o tempo, ela está ali, ela divulga, e as pessoas que precisam ouvir, elas chegam exatamente na hora certa. Doutora Glória, o que você Obrigada faz? pelos seus olhos, e muito obrigada pelos seus olhos, porque seus olhos são generosos, seus ouvidos, e vão trazendo isso. Tudo é coração, entendeu? Tudo é Sim, coração. Eu falo com você, eu estou lembrando de algumas coisas, eu lembro, quando eu falei da peça de teatro, eu lembro deles falando da importância da morte. Eles estavam, no roteiro da peça de teatro, eles estavam numa balada, e eles sabem que um jovem, durante a balada, um jovem faleceu. Isso é a peça de teatro, eles escreveram o roteiro. Aí eles saem, isso tudo é um cenário mínimo, que é um anfiteatro do hospital, que é um anfiteatro para aulas de medicina, um palco pequeno, tudo, né? E aí eles saem da balada e eles vão até o velório. E aí eles em volta começam a conversar sobre a vida dessa pessoa que faleceu. Tem um menino no chão e todo mundo conversando em volta. E contando o que cada um achava do menino e o que é o legado que ele deixou, o que foi a obra que ele deixou. Quer dizer, gente, você aprendendo muito. Então, quando você faz uma coisa bacana, qualquer coisa, qualquer mensuração, pequena, pequeniníssima, grande, você tem que estar atento, não é só para o que você está falando, é pelo que você está aprendendo. Você cresce muito. Eu brinco até com meu marido, assim, quando eu preparo uma aula, essa semana preparei uma aula de fibromialgia, é um problemão também complexo, né? Eu queria uma aula leve, eu queria uma aula com arte, eu queria tudo. E comecei a procurar e achei a Frida Kahlo. A Frida Kahlo tem um quadro que é o quadro da lindo. fibromialgia. Botei Frida Kahlo, Uhum. botei Drummond, ao lado da medicina. Primeiro foi toda a parte técnica e depois eu pus a arte dando significado. Quando eu acabei, eu comecei a ver que eram coisas que eu não tinha visto, eu não tinha pensado, eu não tinha me aprofundado. Eu estava tanto na parte técnica, medicação, parará, o que faz, indica e tal, na minha vida, que de repente aquela aula foi uma oportunidade da arte entrar na minha vida. Aí eu brinco com ele e falo assim: nossa, aprendi tanto com a minha aula. Porque é isso, essa é a técnica da vida. Você está achando que você está ensinando, eu estou achando que estou falando alguma coisa da minha vida, mas na realidade eu estou aprendendo muito, estou aprendendo com vocês, eu estou aprendendo até com a minha memória, né? Eu trouxe essa peça de teatro agora, fez tanta diferença aqui na minha emoção de contar para vocês, na significância do poder jovem. É muito forte essas trocas, e eu acho que isso que você não deve perder na vida. Vontade de fazer e a troca com quem está em volta, que é o que você colocou agora, dessa comentada, mas é a vivência, é o que acontece mesmo, né? Como nós É estamos fazendo verdade. aqui, nós três. Eu, assim, realmente eu estou encantada com a sua fala. Mexe muito comigo, até mesmo porque em 93 eu me formei como instrumentadora cirúrgica e ainda estava o auge, né, em questão da HIV, da AIDS, tudo, né? E eu fui, logo que eu terminei, eu fui procurar um trabalho que era com crianças que tinham vírus, mas a família realmente me barrou, e eu, como eu já tinha dois pequenos em casa, é perigoso, a gente não sabe como que é o contágio, então a gente sente o preconceito do outro, e eu senti o preconceito dentro da minha própria casa, né? E realmente às vezes é triste, tudo bem, naquela época ainda não se tinha a grandeza das informações que nós temos hoje, né? Mas foi uma etapa que eu tive que, com muito custo, ultrapassá-la. E Doutora aprender. Glô, e aprender, com certeza, com certeza. Esse é algo que a gente
não esquece, né? E todo dia está ali aprendendo, né? Alguma Todo coisinha final assim, do dia, você tem que perguntar para você, o que que eu aprendi hoje? É uma verdade. pergunta super bacana, porque você está muito ligado também à gratidão. Se você aprendeu, você está grata a alguém ou alguma coisa que te ensinou. Então, em vez de você perguntar ao que eu sou grata hoje, eu pergunto o que você aprendeu hoje, o que que você passou hoje que te deixou um pouquinho melhor, diferente, tal. Aí você já agradece ali, porque ali vai acontecer alguma coisa que alguém fez para vocês, qualquer coisa, e que você está agradecendo também. Você aprendeu e agradece. Eu acho que isso Né? dá um alívio muito importante interior para cada um de nós. Com certeza o dia hoje vai ser com bastante agradecimentos. O que você faz para manter a sua inspiração e seguir com a fundação e os projetos? Eu me retroalimento. Pensa bem, eu já estou nessa estrada geral, vamos dizer assim, 99, 9, 19, 25 anos. E aí, o que que você vê dentro do voluntariado, o trabalho voluntário? Ele é cíclico, né? Tem gente que tá, eu falei para você, 16, 17 anos comigo, mas são diretores, tal, ele já não está no front lá atendendo no leito, né? Quando antes da pandemia, eu tinha 220 voluntários atendendo dentro do hospital. Aí deu toda a rebordosa, o hospital teve que fazer uma contenção de leitos para abrir só para Covid e tal. E voltaram, a gente está com 68, agora entrou a turma nova lá. E a fundação nós começamos bem devagar, até porque a gente foi para um outro hospital, um hospital muito bacana aqui em São Paulo também. Eu estava falando do Hospital Emílio Ribas, que é a minha casa, praticamente onde eu me formei, né, como médica, minha especialização é lá e tudo que eu fiz é lá. Mas o centro de referência AIDS aqui em São Paulo, perto da metrô Santa Cruz, é maravilhoso também. E eu tenho orgulho de dizer que eu tinha 27 anos, eu fui a primeira turma de médicos a trabalhar lá. Eu lembro da inauguração do centro de referência em 1988. Sabe tirar o plástico da cadeira? É uma emoção de novinho. Sabe o carro novo, tem aquele cheirinho de carro novo? Então, nossa, era assim, um negócio muito bacana. Eles fazem lá o programa estadual de HIV/AIDS e é lá que eles tiveram a gentileza, a gratidão de abrir as portas para que a Fundação Poder Jovem atue lá dentro do centro de referência AIDS. E a gente já faz acolhimento nos leitos, né? Leitura, acolhimento, os nossos novos voluntários, acolhimento para os jovens, tem ambulatório de jovens. E aí nós estamos começando um projeto muito bacana de reiki, né? Vamos fazer reiki dentro dele. O reiki, a massoterapia e a yoga no leito, eu já tenho no voluntariado Emílio Ribas. Quando a gente fala assim, parece tudo simples, né? Mas a massoterapia, eu comecei no Emílio Ribas em 2004. Foi uma luta, demorou mais de um ano e pouco para ser aprovado. Como é que você vai deixar pessoas tocarem outras pessoas lá dentro? Eles vão puxar o catéter, eles vão. Gente, instrui, capacita, não vai acontecer isso, eu tenho certeza. Nunca tivemos um problema. Nunca tive um problema de contaminação e infecção. As pessoas estão tão conscientizadas que eu falo que os voluntários do Emílio Ribas da Fundação aprenderam a lavar a mão pré-pandemia. Porque todo mundo sabia lavar a mão, todo mundo tem aula para lavar a mão, tem aula disso. Quando chegou a pandemia, todo mundo já sabia como fazer. Então, é você capacitar as pessoas. No centro de referência, a gente já está encontrando a porta mais aberta. Olha, a massoterapia eu levei quase um ano e pouco, um ano e 3 meses. O reiki, nós levamos uns 6 a 8 meses para colocar. Isso assim, leva o projeto. Doutora, você não acha que vão achar que é um passe religioso que põe a mão? Eu falo, não, não, amor, não é um passe religioso. Aí volto para a pessoa, morrendo de vergonha, para a nossa voluntária querida, eu estou fazendo essa pergunta. Você daria uma resposta bem acadêmica para mim levar? Porque a vontade, né? E foi indo, vai e volta, foi aprovado o reiki. E aí o último foi yoga no leito. E tudo isso, você não pensa que eu conheci o reiki. Eu tive que pegar um livro e ler para poder defender o reiki. Também hoje eu conheço, dou muito valor, mas eu não conhecia. Eu aprendi também, né? E a yoga no leito, eu conheci yoga nas posições mais difíceis, tal. Eu falei, gente, como é que a pessoa vai fazer isso no leito? Vai cair da cama. Eu pensando. Aí chamei a pessoa, super atenciosa. Não, doutora, deixa eu explicar. É o pranayama, são as respirações, é para ela aprender a conhecer o próprio corpo através da respiração. A Monja Coen, não sei se vocês conhecem a Monja Coen, trabalhou 2 anos comigo fazendo meditação no leito, 2007 e 2008, lá no hospital, uma vez por semana. Ela ia até os leitos, me pediu para ser os pacientes mais graves, mais em cuidados paliativos, para que ela pudesse fazer uma conscientização do próprio corpo. Quer dizer, tanta coisa linda que a gente vai vendo acontecer. Agora estamos levando tudo isso para o centro de referência, que é muito bacana, e vai começar o projeto Reiki.
Estou muito feliz, a nossa diretora administrativa, Maria Souza, está fazendo esse projeto lá com a gente e está levando para lá. Quer dizer, é uma emoção muito grande, é um filho que renasce, né? Porque eu vi esse filho lá no voluntariado e estou vendo esse filho trazendo tanto bem-estar, tanta coisa boa. Simples, tudo simples, nada complexo, né? A pergunta, só para me lembrar, eu vou entrando na história, lembrei que você me perguntou o que no final? Ah, como eu faço para Eu me faço para motivar? me Que eu falei, motivar. Isso. me retroalimento. Como é que eu me retroalimento? A coisa mais fácil de retroalimentar é com aquela pessoa que você fez a troca. São os atendidos. Então, você tem que estar sempre próximo, mesmo eu que faço a parte de gestão administrativa, eu quero e faço questão de estar muito próximo, o máximo que eu puder, dos atendidos. Porque é ele que vai dizer a necessidade, é ele que vai te dizer, está no caminho certo. E aí, quando você acerta e faz alguma coisa muito bacana, assim, às vezes é um abraço, tá? Às vezes é um aperto de mão só. Esse muito bacana não é nada monstruoso. Você fala, gente, que importante eu estar aqui neste momento, nesta hora. Que importante estar este voluntário aqui neste momento, nessa hora. Se a gente não tivesse pensado isso há 10, 15 anos, hoje essa pessoa não estava aqui. E hoje não estava fazendo esse tipo de atendimento, esse tipo de ajuda, esse tipo de. Então, eu acho que para você se motivar e se manter motivado, é você estar perto daquilo que você faz. Quando você está muito distante, isso é um perigo muito grande que corre as ONGs, as associações, você vai ficando no administrativo, ele vai crescendo, 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 você perde o contato com a ponta. Aí você fica só no negócio, só no business, procurando dinheiro, não tem como pagar isso, e corre atrás daquilo e faz. Isso é importante, ok, tem que ter gente pensando nisso, mas você que tem a missão, que você tem que estar se retroalimentando na ponta, a história, você montou isso para quem? Está alcançando seu objetivo? Está bacana? Então, sua missão está lá? Isso aí é a melhor coisa, você continua tranquilo, né, nessa meta. Acho que as aspirações moldam os caminhos. Eu acho que é isso. Isso mesmo, Ai, isso mesmo. desculpa, eu estou emocionada. Não, sim, então, a gente vai trocando. Sabe por quê? Nas nossas histórias de vida de todo mundo, por que que a gente se identifica num livro, num filme, num quadro? Porque a nossa história está lá dentro. A gente acha que a gente é tão diferente de todo mundo, porque nós somos muito únicos. Não existe duas Glórias no mundo, não existe duas Adrianas no mundo, não existe, porque as suas experiências te moldaram de um modo diferente. Pode ter o rosto parecido, o cabelo, ser sua irmã gêmea, é completamente diferente de você. Mas a gente acha que a nossa história, então, é tão única, porque eu sou único, mas não é. A gente vai se vendo na história do outro. Muitas coisas que eu falo aqui, que aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas. E ela vai olhar e vai falar, nossa, eu estou lembrando o dia que eu fui visitar minha vizinha no hospital tal, o que aconteceu, que bom que chegou aquela pessoa num momento tão difícil para mim, eu não sabia. A gente às vezes fica sem palavras, a gente às vezes fica sem saber. Eu sempre falo, não sabe o que fazer, pega na mão. É a melhor coisa da vida. Você está com uma situação difícil, com filho, marido, empregado, o que for. Pega na mão, segura na mão, aquela energia que troca ali, você resolve. 50% já está resolvido ali. Isso às vezes acontece muito com o médico. Só que na resistência, porque a gente não é obrigado a saber tudo, porque a ciência ainda não tem todas as respostas para tudo. Aí a gente fica meio, olha, eu sei até aqui vai, isso aqui a gente não conhece ainda, a ciência não trouxe o tratamento, não trouxe essa cura. Você está dando uma informação preciosa para ela. Então, não tenha medo de segurar na mão, não tenha medo de falar, olha, estou com você. Isso é muito importante também. Então, isso tudo dá forças para qualquer um de nós continuar andando, né? Por que que filho é uma mola impressionante para nos manter andando? A gente faz miséria para manter um sorriso no rosto quando a nossa vontade de entrar no quarto e desabar de chorar, né? E a gente está com filho, já, peraí, mamãe vai trazer comida para você, vai fazer aquilo. Você tem que esquecer, você tem que se desdobrar. Quando você está na sua intimidade sozinho, você fala, meu Deus, deixa eu ver como é que eu vou resolver esse outro problema aqui. Não existe nada que você conheça mais no mundo do que aquilo que nasceu de você, ou que você pegou desde pequeno, ou que você ajudou a criar, ou que é o filho. Não precisa ter nascido de dentro, mas que é aquilo que você se dedicou. O filho respira diferente, você sabe que ele respirou diferente. E aí, filho, o que aconteceu? Está com 30 anos o filho. E aí, filho, o que... A mãe de vocês olha para vocês e fala assim, uma coisa está errada com você. Imagina, mãe! Não, está errada mesmo. Você teve um pau, quebrou o pau com o marido, quebrou o pau na escola, quebrou o pau. Só que você não quer passar para sua mãe, porque você está distante, ou porque sua mãe pode não entender. E ela olha para você e ela sabe. E por que que acontece isso?
pela intimidade da observação. A- os teus pais, a pessoa que te criou, se você foi criada pela avó, ela sabia quando você ia dormir se o seu sono estava profundo ou superficial. Quando você era bebê, ela aprendeu a ler você. Então, a observação é uma das coisas mais importantes na vida da gente. Tudo. Observar o que acontece ao seu redor vai te empoderar para que você possa agir melhor, tomar as melhores decisões, resolver os conflitos e às vezes até criar uma inovação para resolver aquilo ali. Não é obrigada, não. Às vezes o que eu te falei, segura na mão que você já está resolvendo bastante coisa, entendeu? Está ajudando bastante. Mas a observação, eu falo, esse é o sinal que eu faço, a observação, para mim, é a grande ferramenta para a resolução dos problemas. Quando você observa e vê um monte de gente sendo morta em uma guerra, qualquer guerra, né? A gente tem duas grandes acontecendo agora, você se indigna, indignação, você observa o que está acontecendo e fala, gente, isso não está certo, alguma coisa está errada aqui. Entendeu? E aí você pode mobilizar as pessoas que estão à sua volta para que mudem as decisões, para que façam políticas públicas, ou apenas conscientizar. Mais gente conscientizada, mais força para melhorar o universo, né? É o meu jeito de pensar. Sim. E, doutora, como são realizadas as captações desses jovens que entram para a Fundação Poder Jovem? E como que tem sido a receptividade deles para Bom, fazer parte? para fazer parte. Então, é assim, eu acho que qualquer jovem não vai gostar da formalidade de uma associação, né? Você não chega, venha fazer parte de, porque, entendeu? Ele não. Vamos pensar, a coisa mais difícil é te sair da sua cabeça, da minha, e entrar na cabeça do jovem, do jovem. Do jovem que tem um monte de problemas, de um monte de situações difíceis para resolver. Então, por a gente estar atuando dentro do hospital, a gente tem uma apresentação maior e mais forte desse jovem. Agora, a fundação está dentro do Centro de Referência à AIDS. Então, tem um ambulatório que é para jovens. E a gente coloca adolescentes, também voluntários, adolescentes jovens, para conversar. O melhor caminho é jovem conversar com jovem. Você já viu que quando você está com problema de amamentação, né? A melhor coisa é você conversar com uma mãe que já acabou de amamentar, ou que lembra. É só isso. É porque ela está passando pela mesma adversidade que você está passando. Então, é, eu acho que uma das coisas mais importantes é você ter pessoas, voluntários ou você mesmo, colocado em lugares onde os jovens estão indo. Então, o hospital é um bom lugar, o centro de referência o ambulatório os pediatras. O Emílio Ribas agora está com a pediatria desativada, depois da Covid, tudo para o Instituto da Criança, a gente não tem mais essa enfermaria. Em relação ao HIV, criança também diminuiu bastante, mas tem muitos que eram crianças e são adolescentes, que é o nosso foco de ação, né? A gente, estatutariamente, começou com 13 a 18 anos, já 13 a 25, agora é 13 e vamos lá, entendeu? É 13 e vamos lá. Porque, assim, muitas vezes a pessoa tem 30 anos, 31 e não teve a oportunidade de ter um emprego, de estar estabilizada, precisa de uma capacitação. Então, ao fim, a gente não coloca, a gente coloca o início, é 13 anos, né? A rede social ajuda. Então, a gente tem uma rede social legal, a gente tem Instagram, ajuda para tirar informação. Alguns podem entrar e falar: olha, eu gostaria de estar mais perto de vocês, conhecer. A gente teve um projeto que agora a gente está reativando, vai começar agora final de março e abril de novo, que é fazer palestras em escolas públicas, estaduais e comunidades. Isso é uma porta muito grande para a pessoa chegar e falar assim, no cantinho, sabe? Ah, eu queria conversar uma coisa, minha mãe é positiva e sofre muito preconceito, por isso aqui na escola ninguém sabe. Eu vivo com isso no meu coração, mas ninguém sabe. Meu pai já faleceu, por exemplo, isso é um caso real que eu estou contando. Então, meu pai já faleceu, e essa doença, para mim, é a pior coisa. Eu não posso nem ouvir falar quanto que ela entende da doença, o que ela sabe da doença. Ela sabe que a mãe dela precisa tomar remédio, que tem que ir no médico. Como é que é a mãe dela emocionalmente? A mãe dela amadureceu, ou a mãe dela tem um sofrimento tão grande, uma carga que ela não sabe. Então, isso tudo, a gente quer que essa pessoa esteja mais perto da gente, né? A gente traz aqui. Mas o jovem tem as dificuldades inerentes da idade. Então, assim, qual é o nosso sonho bacana? Estarem todos perto, a gente fazer eles estudarem, trabalharem, se formarem no que quiser, técnico e tal, pegar as asinhas, bater e sair voando. E hoje, com as medicações, com esse entendimento de que a AIDS é uma doença crônica, controlável, a gente sonha com bem-estar social, físico, espiritual, psicológico, emocional de todos esses jovens
que são o nosso futuro. Você já entendeu que daqui a 20, 30 anos eu talvez não tenha a potência para fazer alguma coisa? São esses jovens que vão estar lá. Então, as pessoas tinham que ter um foco muito importante na criança pequena, esquecendo aqui um pouquinho a fundação, mas acho que como sociedade, a criança de 0 a 2 anos é muito importante que ela tenha uma formação boa, estimulada, com proteína, comer, todas as crianças, 100%, não importa qual a classe social. A gente tinha que ter essa política pública forte para a criança, para que daí para frente ela possa também ter oportunidade de estudar e aprender e ter condições cognitivas, emocionais, para ser um futuro brasileiro que colabore para que a minha velhice, vamos pensar, aí a gente volta para o egoísmo, para que minha velhice seja bacana. Então, vamos ajudar os jovens? Vamos para quê? Para a minha velhice ser bacana, para a sua velhice ser bacana, entendeu? Porque é isso, se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Se der errado, a gente vai embora antes. Então, o idoso é o cara que deu certo. O idoso é uma bênção, o envelhecimento é uma bênção. A gente, como sociedade, fulano envelheceu. Gente, é uma bênção, ajoelha e agradece quem está velho. Entendeu? Porque ele passou tantos obstáculos e conseguiu envelhecer e está ainda com autonomia. Não importa a idade, se é 80, se é 90, assiste a sua televisão, gosta de passear, tem acesso à alimentação. Hoje, quando vejo um idoso me pedindo alguma coisa, os nossos amigos da família, próximo, fala, eu adoraria tomar uma caipirinha. 92, eu falei, pode tomar umas duas. Porque é uma maravilha uma pessoa de idade ter desejo, querer e poder tomar uma caipirinha. Porque às vezes não pode. Faz mal com a medicação, faz mal, tem gastrite, tem mais não sei o quê. Então, pensando nisso, vamos entrar no egoisticamente, vamos trabalhar os jovens, né, todos, para que a gente tenha uma sociedade sadia, para que essas reverberação das coisas boas venham para a gente, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me inspiram, né? É manter esse ciclo, manter essa roda que atinge todo mundo. Você vê que do jeito que eu falei aqui, vai do 0 aos 90. A gente tem que pensar em todo mundo, né? O meu foco aqui não é todo mundo, são os adolescentes, né? E atender nos hospitais, redes sociais, às vezes procura diretamente, ouve falar da gente, e as palestras nas escolas. O que é essas palestras nas escolas? Que é o projeto que a gente está recomeçando, e nas comunidades. A gente capacita, nós vamos capacitar 2 jovens, cada grupinho vão ser 2 jovens. A gente não necessariamente vai falar que tem HIV, mas para nós a gente quer que esse jovem tenha, realmente viva com HIV ou conviva. A mãe, o pai ou ele mesmo. E ele vai ser capacitado para falar sobre promoção de saúde, prevenção, a gente vai pensar em vacinação, vai pensar na vacinação anti-HPV, para a gente acabar com o câncer de colo de útero, e vai pensar nas doenças, nas infecções sexualmente transmissíveis, né? E tem que estar pensando nisso. O amor é lindo, tudo é maravilhoso, mas o vírus não se apaixona. Nenhum vírus, tá? Herpes, você pensa aí, bactérias, sífilis, nada se apaixona. Você tem que ter a racionalidade junto com a emoção. Amar é muito bom, necessário, vital, se a gente se alimenta de amor. Mas você tem que pensar no seu corpo, que é a única coisa que você tem na vida. Você começou com ele e vai terminar com ele. Ou você cuida bacana, ou não vai ter amor que sustente esse corpo. É isso que a gente quer que o jovem passe. Então, vão 2 jovens, ali vai ter um tutor junto, uma pessoa de mais idade, que já fez aqui, ele vai ter aula do que ele vai fazer lá. Quando, muitas vezes, em escolas públicas não vai ter espaço para você passar retroprojetor, a gente vai levar banner, vendo como está aqui atrás, mas com o desenho da doença e tal. E fazendo isso com muita leveza. No final, a gente sempre gosta de levar arte. Então, geralmente vai ter um jovem nosso aqui que dança, a gente vai estruturar, esse projeto está quase pronto, para que no final ele dance um hip hop, alguma coisa que motive os meninos a cantar, a dançar. Uma frase que eu gosto muito: nada grande se faz sem alegria, nada grande se hace sem alegria. É uma frase que eu aprendi em Buenos Aires, quando eu fiz minha especialização em medicina paliativa, e que eu estava muito mal para fazer a prova, eu estava nervosíssima. Na rua eu cruzei com essa placa num lugar, que era um lugar até para alimentar pessoas de rua. Nada grande se hace sem alegria. E aí eu entendi que se naquele momento eu estava fazendo algo grande para mim, que era aquela especialização, espanhol, aquela coisa toda, eu tinha que estar alegre, não daquele modo nervosa, agoniada que eu ia fazer a prova oral no hospital com o paciente e tal. E aquilo me transformou, eu fui muito bem na prova porque eu fui transformada por estar alegre, pelo que eu estava alcançando, né? Então, eu acho que tudo isso, essa finalização dessas palestras nas escolas, tem que acabar no astral
alto, porque a gente está falando do amor ao próprio corpo, amor ao corpo do outro. Então, acho que tem que sempre ter uma coisinha de música, entendeu? Levar. Então, a gente está montando esse projeto, torcendo, acho que em talvez mais umas 3 semanas ele já esteja totalmente aprovado. A gente está com um patrocinador, né? Vai nos ajudar. E a gente quer levar essa boa mensagem de promoção da saúde, tanto nas escolas públicas, a gente está pegando as estaduais, porque é onde tem o ensino médio, né, os jovens, né, acima de 14 anos, e a gente vai fazer em comunidades carentes também. Todas, a gente tem várias comunidades, várias mulheres, lideranças importantes, que a gente vai ver onde que elas querem que a gente leve as pessoas para conversar sobre as boas novas da saúde, vamos dizer assim. Boas novas mesmo, como você disse, acho que o amor e a alegria andam de mão dadas. Isso é, Exatamente. e é isso Eu que vi ajuda. Eu vi uma palestra essa semana muito legal, é uma coisa que eu não gosto nem de falar, porque aí eu fico muito mal, é o feminicídio, né? É uma coisa que, assim, eu fico muito, me impacta demais, porque é muito, muito ruim, qualquer tipo de amputação de vida, né, que seria matar, é ruim. Agora, matar uma pessoa só porque ela é assim, ela é mulher, né, uma coisa que não acontece absolutamente nada, ou ela é trans, o que for, me impacta demais. E aí foi uma delegada, essa palestra que a gente estava conversando sobre violência contra a mulher, e ela falou uma coisa que me gravou muito, eu quero reproduzir aqui. Ela falou assim, olha, as pessoas, as mulheres precisam estar muito atentas, porque a violência que aparece de N modos, né, porque a gente sabe que psicológica, patrimonial, física, etc., ela muitas vezes está coberta pelos ciúmes. Ah, não, ele faz isso comigo porque ele me ama muito, ele sente ciúmes, tá? Isso é uma coisa que a gente usa como mulher para se enganar, e a pessoa está se enganando, né? Porque está sendo agredida, né? Aí ela falou a frase que eu gravei, é assim: o sinônimo de ciúmes é morte. O sinônimo de amor é amor. Amor, é o básico. Então, ninguém que mata ama, simplesmente não vai amar. Então, não tem amor ali. Tem tudo que você pode imaginar: competição, ódio, traição, o que quiser, mas não tem amor. Não existe matei por amor. No amor não se mata. É uma coisa bem transparente que a gente tem que colocar, né? E eu acho que é isso que a gente falou aqui, que o amor está profundamente associado à alegria, à formação, à brotação, à geração de coisas boas. Então, a gente não Florescimento. pode nunca, ele não justifica nenhuma maldade. O amor não justifica nenhum tipo de maldade. A doutora falou desse novo programa que ele está saindo na Fundação Poder Jovem. E esse novo programa, como que ele pode ser para as famílias e para os próprios jovens e a própria sociedade civil para apoiar essa iniciativa aqui, que vai acontecer nas escolas? Olha, uma coisa muito importante, como eu disse para você, é começar a sonhar. Então, começar a sonhar não precisa de dinheiro. Eu expliquei aqui, é real, né? Você começa a botar para rodar, e aí um outro ajuda. Aí chega um momento que você precisa da estruturação para aquilo realmente alavancar. Senão ele vai ficar rodando em círculo ali pequenininho. Então, na escola, a gente realmente está precisando de patrocínio e a gente, tudo indica que a gente conseguiu agora o patrocínio de uma fundação que vai nos apoiar durante esse período. Então, assim, este projeto vai precisar de um patrocínio, já tem um patrocínio acontecendo. A gente tem um outro projeto muito legal aqui, que é de nutrição. Esse projeto ele começou firme, ele já existia, porque muitas vezes há uma necessidade. Tem uma coisa que fala: a fome não pode esperar, e é real, né? Vai chegando a hora do almoço, você não vai conseguindo sentir uma fominha, você vai falar: ai, gente, que vontade de comer uma coisinha agora. E se você não tem a coisinha para comer? E se você não tem a possibilidade de comprar coisinha para comer? E se os seus filhos estão do seu lado e falam: mãe, cadê a coisinha para comer que eu não tenho, que eu estou com fome? Você imagina a dor de você juntar a sua fome com a fome dos seus filhos. Então, eu acho que isso aí é muito básico, já põe na estrutura básica da pirâmide lá. Então, a gente tem um projeto hoje muito bacana, que é um projeto de distribuição de cestas básicas, né? Vou até virar aqui um pouquinho só para vocês verem aqui, ó. Ó, tá vendo as cestas básicas ali? Eu queria aqui é que nem coração de mãe, cabe tudo, né? Então, estão as cestas básicas ali. E a gente distribui uma cesta básica por mês para os jovens que estão cadastrados. A gente tem 30 jovens cadastrados para estar nesse projeto. Quando ele precisa, às vezes ele fala: doutora, não estamos precisando mais, conseguir emprego, tal. É ótimo também, porque a gente passa para outra pessoa, né? E esse projeto é apoiado pela, não sei se vocês estão daqui do Brasil, vocês conhecem, a Magalu, a Magazine Luiza, que nos apoia. A gente começou esse projeto na pandemia, em 2020,
pela absoluta catástrofe. Absoluta catástrofe. Então, foi muito ruim para todos nós, para quem tinha quase nada, ficou com menos nada, entendeu? Então, a gente já se mexeu para fazer um monte de coisa, álcool gel, máscara, tudo aquilo que vocês sabem que a gente passou, mas a cesta básica veio e veio para ficar. Então, a gente ajuda muito, essa cesta básica é vital para muita gente, é um carinho, além de ser uma atenção, e que ele participando, ele tem que participar de algumas atividades da fundação. A gente está cada vez querendo ampliar essas atividades de acolhimento, né? Então, o acolhimento básico, já ligando, falando, estou com problema isso, por aquilo, a gente já acontece. Mas a gente tem outros acolhimentos. Tem uma coisa que eu gosto muito que a gente faz aqui, que chama-se Clube da Leitura. O Clube da Leitura é o mote para você ter a pessoa mais perto. Baseada na nossa experiência de Clube da Leitura, você sabe que foi falando de um livro, falando de um personagem, que os nossos adolescentes, especialmente um muito querido, já falecido, mas assim, uma pessoa que é uma inspiração para mim até hoje, sabe? Tem hora que eu estou com um problema, eu falo, me ajuda aqui, querido, porque ele era uma pessoa muito inspirada, faleceu jovem, com 18, 19 anos, muito inspirada. Foi onde a pessoa mais se abriu para falar das dificuldades, das suas dores, tal. Foi através de um personagem do livro, contando uma história. Ele se identificou, ele abriu. Olha, na minha infância eu era assim, a minha avó me colocava na rua, todo mundo parou porque a gente não sabia desse pedaço tão difícil no início da vida dele. Entendeu? Ele nunca contou. Ele tinha um astral, uma outra coisa que também me interessava contar. Tinha um momento porque isso tinha que acontecer, né? Talvez a psicóloga que na época trabalhava com a gente soubesse, mas não era da nossa conta saber, né? Então, quando ele achou que era da nossa conta, ele falou. Então, o Clube da Leitura aqui é muito bacana. A gente recomeçou, a gente tem uma parceria com a Companhia das Letras, aquela editora, que nos doa, acho que são 5 tipos de livros, 6 livros que a gente escolhe, ela dá uma lista. E nós temos a nossa querida curadora, que também é que conduz o Clube de Leitura, chama-se Belle Lopresti, é uma querida, está comigo assim há mais de 15 anos, ela começou no Ver e hoje ela abraça aqui a fundação e faz esse clube de leitura. Que estamos sempre tentando associar a arte, né? Tivemos uma dança de um jovem, nós pedimos para ele falar agora no último clube de leitura, ele dançar, foi só o que eu falei para ele. Eu falei, olha, eu queria que você trabalhasse as perdas e os recomeços. E dance isso pra gente, já que você dança, você é produtor musical. Nunca tinha visto ele dançar, tá? Eu sabia que ele dançava. Menina, esse menino fez uma coisa muito linda. Ele escolheu 4 músicas: Perda de mim, a perda de mim com o outro, a minha perda no mundo e o perdão que eu tenho que dar para isso tudo. E cada um era uma música, do MC, do Paralamas, trechinhos de música, cada 1 minuto, 2, e ele dançava dentro disso. Falei, gente, isso aqui é um negócio maravilhoso, entendeu? Esse negócio maravilhoso, porque é tão de dentro da pessoa, é tão colocado, né? Agora nós vamos ter o próximo agora em março, talvez venha um outro amigo meu falar sobre a dança indiana. Ele dança, o paciente tinha muita dor, superou essa dor, 2 anos que a gente está trabalhando junto, agora vai falar sobre dança indiana. Então a gente sempre colocando dentro dos nossos projetos um pouco da arte também. Você perguntou como é que as pessoas podem ajudar. O que que nós estamos precisando muito hoje? Espaço. Espaço. O que que é o espaço? Ou um espaço que esteja ocioso, vazio, que a gente possa usar 1, 2 vezes por semana. Ou um galpão, entendeu? Alguma coisa que eu possa levar artes marciais, levar balé, levar música, montar uma pequena orquestra, enfim, espaço para as pessoas dialogar, porque aqui é pequenininho, dá tudo, mas é restrito, né? Cabe no máximo 14, 15 pessoas de uma vez, senão a gente também se aglomera e não resolve. Então, o espaço hoje, se eu conseguir esse espaço na sociedade, a gente está pedindo, tivemos reunião com outras fundações, pode ser emprestado, o universo que decida como é que ele quer começar. Eu não decido nada, só entra, manda entrar que eu entro. Então, assim, pode ser a casa de alguém, pode ser um prédio que tem um salão do lado que está sobrando, pode ser uma casa que está desalugada e a pessoa agora fala, olha, tem processo judicial, vocês podem usar um pouco aí. Isso é uma coisa que a gente precisa bastante para expandir o que a gente já faz aqui. E, doutora, é, na sua opinião, o que que a sociedade deveria ter mais consciência ao falar sobre HIV e AIDS e como que a gente pode minimizar os estereótipos que ainda existem, em relação às pessoas que vivem e convivem com HIV e AIDS? Olha, Priscila, lutar contra o preconceito é que nem o alcoólatra anônimo, é um dia de cada vez.
Você tem que acordar de manhã e falar assim: hoje eu não vou ter preconceito. Sabe por quê? Porque preconceito todo mundo tem. Vou te contar só uma coisinha que vocês vão se identificar. Você chega numa festa, pode ser agora, no passado. Aí entra uma pessoa lá no fundo, você está com o seu namorado, você nem casou ainda, namoradinho que você gosta. Aí entra uma pessoa no fundo e você fala: ai meu Deus, não fui com a cara daquela menina. Você não sabe nem quem é, você nunca viu. Ela lembra uma ex-namorada do seu atual namorado. Extrapola isso para o que você quiser na vida. Como chama isso? Preconceito. É um pré-julgamento de uma pessoa que pode ser maravilhosa, pode fazer uma diferença na sua vida, mas ela lembra aquela pessoa que te fez mal. Aí você fala: meu Deus, eu não quero nem conversar com ela porque aquilo me lembra. Isso é um preconceito, é pequenininho, é ali, restrito, ninguém sabe. Essa vergonha só você passa, porque fica dentro de você, tá? Tem as vergonhas que você faz aberta. E acho que agora, com a lei, isso é muito importante também, a lei tem que ser o freio do próprio preconceito, né? Então, você sente um preconceito e não consegue lutar contra ele, toma cuidado, porque a lei vai em cima de você. Seja de raça, seja de gênero, seja de doença, né? O elevador de serviço, o elevador para quem tem aquilo, isso é preconceito. São preconceitos que são coisas muito complexas, né? Que você tem que estar pensando e lutando interiormente para isso. Então, a primeira coisa é você se autodeterminar que você não vai ter aquele preconceito. Então, a primeira luta é essa. Você dizer para você: gente, isso aqui não é bacana. Se você acha que o seu preconceito é bacana, já vai ser difícil você lutar contra ele, né? Você fala: isso aqui não é bacana, eu sei que eu sinto, assuma o seu sentimento de preconceito, só assim, e tenta conhecer um pouco melhor aquilo que você está julgando. Já 90% do preconceito vai embora, entendeu? Quando você conhece a história que há por trás daquela pessoa, o que ela enfrenta e como ela chegou até ali, você não vai achar o cabelo dela tão ridículo assim. Ela pintou de roxo com fitinhas vermelhas e você fala: gente, que horror! Que horror! Foi o jeito que ela conseguiu superar um câncer. Ela perdeu todo o cabelo e ela disse para ela mesma que o cabelo dela nunca mais seria o mesmo se ela vivesse. Faz parte até de um roteiro da vida dela. Olha como você julgou. Tinha um presidente aqui no Brasil, um vice-presidente aqui no Brasil, ele só usava gravata preta. Tá? Eu não vou dizer o nome porque eu não lembro, tá? Mas se você botar na internet, depois você vê. Agora, eu acho que ele foi vice do Fernando Henrique, aqui no Brasil. E eu me esqueci o nome. E ele usava uma gravatinha preta. Um dia, um jornalista, que não pensava como ele, eram divergências políticas, falou assim: olha que coisa ridícula, esse homem só usa gravata preta. Como é que pode um presidente da República, um vice-presidente que assume e tal, tá sempre com aquela cara? Sabe por que ele usava? Eu não sabia também. Ele usava a gravata preta porque ele perdeu o filho. Do dia que ele perdeu o filho para frente, ele falou: nunca mais vou usar outro tipo de gravata, porque eu quero ter meu filho, pelo menos na lembrança, perto de mim. Ponto. Isso não cala a boca de todo mundo? Esse jornalista queria morrer. Por quê? É o pré-conceito. Vai saber antes, vai se informar. Depois você pode até falar: ai, não quero mesmo estar perto dessa pessoa, não me faz bem. Tudo bem, isso não é preconceito. Você não quer estar bem perto de uma pessoa que não te faz bem, é uma troca energética. Se a pessoa não te faz bem, você vai ficar sofrendo? Masoquismo? É só você se afastar, não precisa xingar, não falar mal, nada. É uma energia que não cruza bem com a sua, ela vai seguir a vida dela, vai ter gente bacana do lado dela, vai ter gente bacana do seu lado. Mas você já fez um estudo para entender por que você está entendendo? Qual o preconceito que você tem contra ela? Então a gente fica pensando mesmo em preconceito muito com raça, né? Porque é muito evidente, né? A gente tem uma evidência imensa nesse país, não é só a escravidão. A vergonha que nós passamos aqui, 300 anos de escravidão. Não é só isso. É mais, é além, a coisa ainda está viva, né? Tanto gênero quanto raça. Então, é uma coisa que a gente tem que estar se questionando. Então, a primeira coisa, se questionar, se aprofundar naquele sentimento feio. Ele é feio, ele é vergonhoso, mas ele é seu. Então, não adianta que você não vai terceirizar ele. Então, você tem que entender esse sentimento, faz parte do seu autoconhecimento, né? E aí tentar entender através da informação. O que é uma pessoa que vive com HIV? O que é? Como que é essa vida? Eu não sei se vocês têm herpes, também não me interessa saber. Mas muita gente vive com herpes, nunca mais vai embora. E não sei se vocês tiveram varicela, catapora. Eu tive, por exemplo. No meu tempo não tinha vacina. Esse vírus está dentro de mim, ele nunca mais vai embora. E se a minha imunidade baixar, com 90 anos vai estar um pouquinho mais baixa mesmo, 80, 90, pode aparecer um herpes zoster. Então, é um vírus que está dentro de mim. Então, vírus dentro da gente, bactéria dentro da gente, nosso corpo tem mais bactéria do que célula normal. Então, o que acontece?
Quando você se informa e vê como você é pequeno e vê como você é vulnerável, 90% dos preconceitos já vão embora. Então, precisa de informação, conhecimento, abertura e evitar pré-julgamento. Isso tudo ligado às pessoas que vivem e convivem com HIV. Aí você traz a sociedade para perto, que essa é a nossa função também, e a pessoa que vem, ai, como é que será que eu vou conversar com ela? Com o que que eu vou dizer? Gente, ela é uma pessoa completamente normal. Ela pode ser mais bacana que você, porque ela enfrentou mais dificuldades que você e venceu. Então, ela deve ter coisas mais bacanas que você. Mas ela não é uma pessoa, um ser do outro planeta. Ela é um ser que vive e convive com o vírus. Que tem uma imunidade bacana, porque o remédio voltou a dar imunidade para ela. Você junta ciência. Ciência, para mim, é o manual de instrução da natureza. O que a gente não sabe ainda, é porque o manual não trouxe. Então, nós um dia vamos trazer, né? Um dia nós vamos levar isso para acontecer. E aí é isso. Então, é não mistificar e não achar que essas pessoas são completamente diferentes, elas vão ter alguma coisa de diferente. Não tem uma pessoa como eu, como você, e que a gente não tem nenhum direito de perguntar se alguma pessoa é HIV. Não tem direito. Eu pergunto para você se é diabética. Ah, você é hipertensa? Que remédio você toma? Que papo é esse, gente? Que papo é esse? Você acabou de conhecer uma pessoa numa festa, desculpa perguntar, você tem carinha de hipertenso, você tem pressão alta? Vamos pensar que você é louca. Como assim? Você me conheceu agora na festa? Por que que essa pessoa tem que contar para você que ela é HIV? Por que que ela tem que contar para você que tem herpes? Oi, eu sou Glória, tudo bem? Olha, eu tenho herpes, viu? Oi? Oi? Então é mais um vírus. Em que a pessoa é um vírus complicado? É mais complicado. Tem o tabu do sexo, tem o tabu da transmissão. Sangue já acabou, isso é ótimo. A gente tem um hemocentro maravilhoso, está tudo certinho, a gente não tem mais a transmissão. E aí fica a pessoa julgando e até culpabilizando, né? Foi assim que ela pegou? Não é assim. Não foi. Como é que você pegou Covid? Como é que você pegou varicela? Como é que você pegou herpes? Você vai agora entrar em julgamento de vírus versus célula, bactéria. A gente não tem nem noção. A gente é tão pequeno que não dá nem para conversar sobre isso. E as pessoas se acham no direito, né? É complexo, né? Nossa, essa questão do preconceito é muito interessante. É não tirar conclusão, né? E quando você chega nesse ponto de não eu vou tirar conclusão, pausa, volta um passo atrás, porque não é bem assim, né? É, Geralmente você e está errado. exato, quase que 100% errado, né? Errado e pronto para corrigir. Aí o que, que é bacana? Que eu falei para você, que eu sou somatória dos meus erros. Só não gosto de errar de novo. Errar duas vezes me faz muito mal. Agora, o primeiro, eu falo, gente, aprendi, não vou fazer isso de novo. Essa história da gravata preta, nossa, o que eu aprendi? Eu nem pensava igual a esse vice-presidente, não tinha nada a ver, nossa, não tinha nenhuma afinidade. Mas ele me ensinou tanto sobre tudo aquilo que estava acontecendo, que agora a gente, quando eu vejo uma coisa muito estranha, eu falei, isso pode ter um significado muito importante na roupa, no cabelo, na maquiagem, não julgo mais nada. A pessoa pode aparecer com alguma coisa atravessada aqui, que eu vou achar que alguma coisa aconteceu, que ela resolveu colocar aquilo que não cabe a mim julgar. É verdade mesmo. Nossa, a gente está chegando no final. Ai, dói que ficava por horas. Eu Quais os também. ca... Doutora, quais os canais que as pessoas podem conhecer mais sobre a Fundação e obter informações fidedignas sobre HIV e AIDS? Bom, a fundação, a gente tem um site, o site, como todo site, ele é um pouquinho mais inerte. O site que eu falo é um cartão de visita, né? Você vai conhecer as nossas histórias, como é que a gente funciona, é www.fundacalpoderjovem.org.br. A gente tem o Instagram, que também é Fundação Fundacal Poder Jovem, e a nossa rede social é muito bacana também. A gente tem uma menina jovem que toma conta da nossa comunicação, a Carol. Ela fez uma coisa muito boa. Estou falando até para a pessoa ficar com gostinho de ir lá, curtir, aumentar a nossa. E quanto mais as pessoas curtem, né, entrem na rede social, mais atinge a maior parte da população, que é o que a gente quer. Ela fez o seguinte: ela fez um coletivo de influencers que falam de HIV/AIDS. Então, tem vários influencers que falam de HIV/AIDS. Ela juntou e eles fazem conteúdos para a nossa página. Então, e com isso ganhou um prêmio. Ela ganhou um prêmio que trouxe para a fundação, foi super bacana, mostrando a importância de ouvir os outros e somar os conteúdos, que é a história do coletivo. Então, é interessante também no nosso @Instagram. Para você ter informações seguras, você tem tanto o canal do Emílio Ribas, do Hospital Emílio Ribas, www.emilioribas.sp.gov.br.
A gente tem o nosso Instagram do Emílio Ribas, o arroba do Emílio Ribas também, que você vai encontrar isso no site. Você pode entrar, tem um canal muito bacana que chama Agência AIDS. Ele é um canal que, quando você quiser tirar qualquer notícia jornalista, ele junta tudo que tem de notícia de HIV/AIDS e coloca num portal só. Então, saiu um trabalho de uma vacina que estão desenvolvendo na Dinamarca. Pode ser que se encontre lá. Quando a gente faz qualquer evento, a gente pede para colocar lá também. Quando tem qualquer coisa acontecendo de bacana em relação a isso, sai lá também. Agência AIDS. Aí eu já não sei dizer se é .com.org, mas você vai achar. Tem o CRT AIDS. CRT AIDS, ele, além de ser um ótimo local, um ótimo hospital, tudo, ele é responsável pelos programas estaduais ligados a HIV/AIDS e hepatite infecciosa, né? Ligado ao Ministério. Tem o canal do Ministério da Saúde. O canal do Ministério da Saúde, até 2018, assim, 17, 18, ele era excelente, assim, em dados. Quando a gente vai dar aula, a gente tem que atualizar dados, né? Quantas crianças, quantos anos, blá, blá, blá. Era ótimo. Aí ele passou um período mais difícil, esses últimos 4, 5 anos, juntou, mexeu, foi para departamento, foi um pouquinho de dificuldade ali, não ficou bom, não ficou fácil de ver. Eu acho que agora está retomando esse canal, tanto para informação, que tem para leigo. Você vai lá e clica. Como eu faço? Como é que acontece? Quanto para profissionais, como nós, que precisamos de informações seguras, dados, né? Ninguém vive sem dados, para que a gente possa tirar. Então, é um canal bom também. Então, eu falei do estadual, falei do federal, falei do Emílio Ribas, CRTA, de agenciais, acho que são os mais importantes, né? Assim, fáceis para você ter uma informação segura. E aqui na Fundação também, né? A gente pode entrar lá, você pode mandar tanto pelo site, né, que a gente recebe aqui, quanto acessando, ligando, mandando um zap, enfim, né? Acho que é legal para a gente tá se comunicando. E não guardar sua dúvida. Acho que o pior problema na vida é a gente achar que aquele problema é só nosso, entendeu? Esse é o pior problema na vida. Você não quer contar para ninguém, não quer falar nada. Qualquer problema, saúde, financeiro, amoroso, as experiências que acontecem conosco, a gente acha que a gente é único. Aí a gente ouve a música, foi o que eu falei aquela hora, você fala, nossa, é exatamente isso que aconteceu comigo. Você se identifica, que você não é único, nós existimos, né? Séculos, milênios. Isso já aconteceu até lá nos egípcios, com outra cultura, com outra. Já houve sofrimento de amor, já houve sofrimento de doença, já houve sofrimento de guerra. Infelizmente, a gente tinha que acabar com o sofrimento, mas não acaba. Então, nós estamos aqui para, pelo menos, minimizar o sofrimento, né? Então, eu acho que são os canais mais importantes para a gente se informar. Doutora, a gente chegou ao final, infelizmente. É, queria agradecer, assim, em nome do Trocas Preciosas, é, a sua disponibilidade, o seu conhecimento, a sua experiência, e tenho certeza, assim, que eu estou falando pela Adri também, o quanto que a gente aprendeu, assim, eu até fui anotando algumas palavras que me marcaram, assim, muito, a importância da presença, para que a gente possa observar, né, os contextos, observar para além dos nossos referenciais, a importância da indignação, né, que a gente precisa observar e estar presente para que a gente possa se indignar. E algo que me chamou muito a atenção, assim, é que a felicidade está ligada ao bem-estar do outro, assim, que é muito além do desejo só para a gente, mas que está sempre ligado, nós somos seres relacionais. E nada grande se faz sem alegria, assim. Acho que a todo momento, assim, a forma como você conta as histórias, as experiências, tenha essa alegria interna que contagia, né? O que nos faz, eu imagino que o que faz a gente aceitar o convite é a alegria de participar, de estar junto. E a gente tem estudado o livro da Bell Hooks, né? E tem uma frase assim que eu até anotei que eu, assim, tudo que eu ouvi é a materialização do conceito de amor, assim, para Bell Hooks, que é para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. E ao pensar o amor como ação, nos vemos obrigados a assumir a responsabilidade e o comprometimento com esse aprendizado. Eu acho que essa frase, assim, diz muito de tudo que a gente conversou, a gente trocou hoje.
Então mesmo. fica a nossa imensa gratidão, assim, pela sua presença, a gente honra a sua vida e a sua presença. Pri e Adriana, eu agradeço demais a oportunidade de estar conversando com vocês. Vocês são pessoas jovens que têm uma maturidade muito grande, porque vocês já estão dedicadas ao outro. Quando você fala isso, eu vejo tudo que vocês trazem, tudo que vocês conversam, tudo já quase tudo que eu falei já passa por vocês. Às vezes eu falo algumas coisas que me fazem pronunciar e vão para dentro do meu ouvido, porque está dentro do meu coração. Eu já agia e já fazia daquele modo, mas eu não ouvia. Eu só fazia. E às vezes entra por um outro sentido que é da audição, porque eu falei. E aí eu falo, nossa, é mesmo, é isso mesmo. Então, assim, muitas das coisas que nós conversamos aqui, na minha parte, a maioria eu vivi, e a maioria estão dentro da vida de vocês, porque essa preocupação, o que é uma troca preciosa? Né? É uma coisa que é tão especial que nem preço tem, é uma troca. São trocas de vida, trocas de histórias, e a gente principalmente entender, primeiro, que apesar de nós sermos únicos, maravilhosos, e não dá para imitar, não dá para clonar, nenhum de nós aqui é clonável, a gente tem histórias de vida que cruzam com todo mundo. Eu sou capaz de achar coisas parecidas na vida de todo mundo, e alguma coisinha aconteceu já na minha vida. Até a pessoa que hoje está numa situação vulnerável, morando na rua, o que essa pessoa tem a ver comigo? Tudo, tudo. Ela está vivendo no mesmo barco que eu, infelizmente numa situação pior, mas alguma coisa já aconteceu, alguma decepção que ela já tomou, já posso ter tomado, uma coisa que deu uma alegria imensa para ela, já pode ter sido uma coisa parecida comigo. Então, a gente é só a gente entender isso, a vida fica muito mais lisa, muito mais fácil, muito mais prazerosa, né? Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês e não parem nunca. Não parem nunca, vamos fazer esse canal cada vez mais bombar, porque é um canal muito inspirador, a gente ouvir as pessoas, as experiências que elas têm. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Você acaba de ouvir mais um episódio do Trocas Preciosas, produzido e editado por Priscila Almeida e Adriana Oliveira, com a participação especial da doutora Glória Brunetti, com o tema Movimentos Preciosos, Fundação Poder Jovem. Para você ter acesso aos nossos conteúdos, nos acompanhe pelo Instagram, @trocaspreciosas, também nas principais plataformas de vinculações de podcast ou no nosso canal no YouTube, podcast Trocas Preciosas. Obrigada pela sua companhia e te esperamos no próximo episódio.